Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nova palestra da CIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Eu sou Walter Pereira Pinto de Almeida, voluntário da CIPEC, e hoje nós vamos falar sobre um tema inédito, instigante, importante, que é a ectoplasmoterapia e espiritualidade. Antes de iniciarmos nesse tema, nós vamos fazer um enfoque sobre a ACIPEC, que seria, então, como já foi dito, a Associação Internacional e Independente de Pesquisas da Conscienciologia. Então, a ACIPEC é uma instituição independente de pesquisa, de estudo e de ensino, fundamentados prioritariamente na conscienciologia, que é um conjunto de conhecimentos, de prática e de teorias sobre o estudo da consciência. Então, é uma associação sem fins lucrativos, portanto, passa a ser considerada como uma escola voltada ao estudo da consciência, que sou eu, que é você que está nos assistindo, que somos todos nós. Bom, antes de iniciarmos propriamente dito o tema da palestra, nós teremos que colocar aqui o nosso conceito de espiritualidade. O que é que vem ser espiritualidade para nós nesta palestra Ectoplasmoterapia e Espiritualidade? Bom, então se refere aos conceitos relativos às abordagens imateriais, às abordagens transcendentais, portanto, as abordagens que estão além dos conhecimentos concretos. E isso tudo feito sem qualquer conotação religiosa, mística ou sectárica. Bom, e a gente sabe então que esses conceitos espirituais, quando eles se reúnem num conjunto, eles se traduzem como um modelo espiritual. E quando a gente fala modelo, automaticamente a gente também lembra de paradigma. Então, sabemos que o próprio paradigma também evolui. E aqui nós estamos fazendo uma abordagem, então, do paradigma consciencial, ou seja, um conjunto de conceitos relativos sobre o ser humano. Porque quando a gente coloca o conceito de terapia, nós temos que, referente ao ser humano, nós temos que ter um modelo do ser humano onde essa terapia será colocada, será estudada, será pesquisada. Portanto, nós temos aqui um modelo conscienciológico do ser humano, ou o paradigma consciencial dentro da abordagem da própria conscienciologia, chamado também de modelo holossomático, ou um modelo que faz uma abordagem sobre os veículos que a consciência utiliza para se manifestar, tanto no plano intrafísico como no plano extrafísico, também conhecido como plano espiritual. Então, aqui nós temos o modelo conscienciológico do ser humano, o modelo holossomático. Então, a gente vai observar aqui, onde está o ponteiro, a consciência que somos nós. E essa consciência está, então, lastreada a um corpo mental, a um computador mental chamado de mental soma. Então, a primeira esfera que envolve, o primeiro veículo, o primeiro soma que envolve a consciência é o mental soma, que se refere ao corpo do discernimento, da autoconsciencialidade, da racionalidade. Então, é através desse corpo que nós elaboramos o nosso pensar, o nosso pensamento. Junto a esse corpo mental,
Então, agora a consciência é atrelada através de um cordão energético chamado de cordão de ouro, ela se atrela a um outro computador, a um outro soma, a um outro veículo energético chamado de psicossoma, o qual se refere ao corpo dos desejos, das emoções. O corpo anterior era o corpo do pensar, do pensamento, da racionalidade. E este corpo que se atrela em sequência é o corpo das emoções, dos desejos. Então, esse conjunto, consciência, corpo mental e psicossoma, é um complexo evolutivo da consciência que ela leva para o extrafísico, para a espiritualidade. Ela vive na espiritualidade com esse complexo holossomático, esse complexo de veículos. É a consciência, mais o corpo mental, mais o corpo dos desejos, das emoções. Agora, para essa consciência vir para o plano intrafísico, renascer aqui no plano intrafísico, ela tem que se adequar para essa nova situação. E essa adequação é feita através da aquisição de um novo veículo energético do próprio planeta onde ela vai renascer. Ela tem que ter a energia do planeta para que ela possa se ligar a esse corpo energético e começar a participar da vida intrafísica aqui através do renascimento. Então, esse complexo holossomático que existia no plano espiritual, no plano consciencial, agora se atrela ao energossoma, que é o veículo energético, e com isso pode se ligar a um corpo físico, a um corpo biológico, através do renascimento. Então, nós temos aqui, nesse slide, o psicossoma, o corpo dos desejos, atrelado já, ele vai renascer, ressomar, reencarnar. Então, ele já recebe um corpo energético aqui, ó. Estão vendo? O energossoma, ele já recebe, e esse energossoma, então, vai se distender através do cordão de prata e se ligar ao soma do bebê que está se formando intraútero da mamãe. Então, nós temos aqui, numa visão geral, a consciência atrelada ao corpo mental, ao mental soma, encarregada do pensar, que se liga, por sua vez, através do cordão de ouro, ao corpo dos desejos, das emoções, que é o corpo do sentir, que é o psicossoma, que, por sua vez, para renascer no plano intrafísico, tem que se ligar ao energossoma, que são as energias características do planeta, para ele poder renascer, então, e com isso se ligar novamente a um soma, se ligar a um corpo biológico. Então, veja bem, todo esse complexo, esse modelo holossomático, esse modelo conscienciológico, permite à consciência pensar, sentir e agir aqui no plano intrafísico. Então, a consciência então se manifesta aqui no plano intrafísico através do seu pensamento, sentimento e ação. Então a gente diz que a consciência se manifesta através dos seus pensenes, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas atitudes. Então, cada consciência tem a sua autopensenidade, tem a qualidade dos seus pensamentos, sentimentos e das suas ações. Agora, o interessante notar aqui, eu até acrescentei nesse slide, que a consciência atrelada ao corpo mental, atrelada por sua vez ao psicossoma, que é o corpo dos desejos, ela tem uma maneira de pensar e de sentir que ela desenvolveu numa outra vida, e ela está lá no plano consciencial, no plano extrafísico ou no plano espiritual, com aquele jeitão de pensar, com aquela maneira de pensar característica dela.
Quando ela vem para o plano intrafísico, ela traz, ela pode trazer, mas na verdade ela traz de qualquer maneira, arquivada na sua aula-memória, essa maneira de pensar e de sentir, né? Então, ela pode com isso manifestar essa maneira de pensar e de sentir de uma outra vida, ou seja, o retropensene, que está arquivado na holomemória, na memória integral da consciência. Quando ela renasce, ela pode começar a manifestar o que nós chamamos de retropensenes, pensamentos, sentimentos e atitudes de uma outra vida. Ela pode começar já a mostrar esse tipo de comportamento. Lembrando que quando a gente fala de dimensão espiritual, né, e dimensão aqui do planeta é a dimensão intrafísica. A dimensão intrafísica é a dimensão que nós estamos vivendo aqui intrafisicamente, ok? Bom, então, em resumo, o energossoma, o corpo energético, né, ele é desenvolvido e adquirido no nascer de novo, no renascer. E ele vai ser descartado no remorrer, no morrer de novo. Porque nós sabemos que uma das leis básicas da evolução é renascer e morrer de novo. Ou então, renascer e remorrer. Assim se faz a evolução da consciência. Então, o que vem a ser o energossoma? O energossoma vem a ser o corpo intermediário. Ele intermedia o plano extrafísico, o plano espiritual com o plano ou dimensão intrafísica. Ele faz esse intermédio aí entre essas dimensões, dimensão extrafísica e dimensão intrafísica. Então, ele se comporta como se fosse um recheio de um sanduíche. De um lado do sanduíche tem o pão do extrafísico, da dimensão extrafísica, aí vem o recheio, que é o energossoma, e a outra metade do pão do sanduíche é a dimensão intrafísica. Então, o energossoma é uma ponte entre o espiritual, o consciencial, o transcendental e o físico, o intrafísico. Então, veja bem, como assim temos essa abordagem de que o energossoma é um corpo energético e tem essa função intermediária, a gente comenta que a ectoplasmo terapia é uma terapia multidimensional, porque ela trabalha com o ectoplasma da pessoa. E assim sendo, ela está trabalhando conceitos multidimensionais. Por quê? Porque o ectoplasma é uma substância que tem uma característica energética e material. Por quê? Porque ele é a ponte entre o espiritual, o consciencial, o transcendental e o físico, exatamente por conta dessa sua natureza, energia e matéria. Então, quando nós falamos de ectoplasmo, terapia, nós estamos falando de uma terapia multidimensional. Então, nós entendemos também que esse corpo, né, energético ou o energossoma, eu vou voltar um pouquinho o slide, porque é super interessante esse aspecto que vai ser focado aqui nesse slide. Então, o que se passa? O energossoma é o sanduíche, é a ponte, é o corpo energético que permite que o pensamento e o sentimento da consciência adentre, chegue até o soma. Quem vai permitir isso é o energossoma. Então, o energossoma é fundamental para que possa existir uma comunicação da consciência com o corpo físico que ela está lastreando numa vivência intrafísica aqui no planeta Terra.
Então, isso é muito importante que a gente entenda. Então, como a gente comentou, que a consciência traz na sua memória pensamentos e sentimentos de uma outra vida e que podem se refletir na vida atual por conta de quem? Do ectoplasma. Então, esse pensamento e sentimento de outra vida, ele é carreado e é transmitido via ectoplasma para o novo corpinho do bebê, que a consciência readquiriu ao renascer no plano intrafísico. Então, esse conceito é um conceito muito importante porque nos dá uma visão da ectoplasmoterapia de uma terapia também multiexistencial. Quando nós utilizamos a ectoplasmoterapia por conta desse viés de retrovidas, nós estamos tratando também de pensamentos e sentimentos de uma outra vida. Na vida atual, quando a gente utiliza do ectoplasma para trabalharmos o contexto de um medicamento energético, nós estamos trabalhando contextos de uma outra vida. Então, passa a ser também uma terapia multiexistencial, por conta do renascer, nascer de novo, e por conta do remorrer, morrer de novo. E quem está fazendo essa intermediação é o energossoma. Quando tem o energossoma, é o renascer. Quando descarta o energossoma, é o remorrer, é o morrer de novo. Bom, então a ectoplasmoterapia também tem uma característica altamente e essencialmente energética e material. Então, ela engloba aspectos bioenergéticos. E veja como é importante. Da evolução da consciência, normalmente evolução significa caminharmos cada vez mais a favor do cosmos, em uníssono com o cosmos. Isso é cosmoética, é assumir uma ética de conduta em relação ao cosmos. Então, significa o quê? Desenvolver também a cosmoética. E quando nós desenvolvemos a cosmoética, tem tudo para isso desencadear no nosso holossoma um contexto de saúde, de autosalutogênese, criação de saúde. Quando a gente caminha de maneira anticosmoética, né, contrária ao fluxo cósmico, nós temos tudo a promover doenças, o conceito de autopatologização. Bom, tudo isso que eu estou falando para você tem que ser auto-investigado. Vocês não devam acreditar em nada no que eu estou dizendo aqui, mas colocarem em prática para vocês analisarem a veracidade ou não dessas conceituações. E isso tudo eu fiz a autopesquisa, a autoinvestigação de tudo isso que eu estou falando para você, para poder desenvolver aquilo que eu chamo de ectoplasmopatia, que é um sistema terapêutico que usa o ectoplasma, especialmente a técnica da ectoplasmoterapia, que é uma técnica de autocura, onde vai se utilizar o ectoplasma doentio, patológico da consciência para promover, né, o saneamento ou então promover a estagnação de um processo evolutivo doentio. Então, que eu chamei de ectoplasmoterapia. E essa pesquisa que eu fiz, essa autoinvestigação, eu traduzi em forma de um livro, que é o livro Ectoplasmoterapia, abordagens sobre um novo método de autocura. Ou seja, através da ectoplasmoterapia, você pode transformar seus pensamentos e sentimentos em remédios energéticos e tomá-los em gotas diariamente. E esse, então, é um livro que eu lancei agora no ano passado, no final do ano passado. E esse livro, para quem tiver interesse, ele apresenta, ele contempla todos esses conceitos que eu já comentei e que vou continuar comentando nesta palestra. Para quem tiver interesse, pode adquirir esse livro.
entrando nesse link, onde eu vou acessar, tá? Para que vocês possam ter uma ideia. Clicando nesse link, você entra na ACIPEC. Então, você tem lá o telefone da CIPEC, o WhatsApp da CIPEC, o e-mail, o endereço da CIPEC. Nesse endereço, vocês vão encontrar a chave Pix para adquirir qualquer produto da CIPEC, o próprio livro. Você pode entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde nós temos lá palestras gravadas, relatos da APROCEM, que é uma técnica energética assistencial planetária, também é uma técnica inédita de assistência ao planeta. Tem também a possibilidade de entrar no Telegram da ACIPEC, no canal podcast, onde você vai ouvir, então, todas essas vivências da ACIPEC, relatadas, palestras também, e assim por diante. Pode entrar no site da CIPEC e também, que é importante, na plataforma de cursos EAD da ACIPEC. E para isso tudo, você entra aqui, clica na loja Evolua Up, onde então você vai adentrar, né, a um conjunto de ofertas e tem lá o livro Ectoplasmoterapia. Você pode adquirir o livro, não só o livro Ectoplasmoterapia, mas também o livro Assistência Energética Planetária APROCIM, que também é uma pesquisa inédita no planeta, é a primeira vez que se fala no planeta de uma técnica energética assistencial grupal feita para o planeta, para a sociedade planetária. Então, é importante, quem quiser conhecer, também pode adquirir esse livro. Para aqueles que estão iniciando na Conscienciologia, tem essa obra, Além do Espelho, da professora Virgínia. Então, é importante também para você adquirir os primeiros conceitos da Conscienciologia, do modelo holossomático do ser humano. Então, tudo isso você pode adquirir aqui na lojinha Evoluap. E nós temos aqui, como é importante, o que nós chamamos de pacotes promocionais. Então, nós temos aqui um pacote chamado Master Autocura, onde, através desse pacote, você pode adquirir 3 cursos de ectoplasmologia, o curso de autoterapia holossomática, o curso de patologias de psicossoma e, com isso, ganhar de brinde esse livro Ectoplasmoterapia. Então, é uma coisa que pode facilitar você dentro desse processo todo, ok? Bom, dando continuidade, então, à nossa palestra, nós vimos que todo esse corpo mental, o corpo emocional, são corpos energéticos e todos eles vão envolvendo o corpo biológico, o soma, o corpo físico. E o corpo energético, o energossoma, estaria aqui representado nessa camada um pouco mais clara de energia, logo próximo ao corpo biológico, tá? O corpo biológico em si, ele tem um reflexo energético também por conta de todos os componentes biológicos e componentes químicos que participam na formação do corpo físico. E logo em seguida a isso é que vem o corpo energético, mas interpenetrando no corpo físico também. Então, esse corpo energético que envolve o corpo biológico, o energossoma, que envolve o corpo biológico, nessa minha autopesquisa eu chamei de matriz ectoplásmica. Então, o ser humano, todos nós, você também tem, você que está nos assistindo, tem também a sua matriz ectoplásmica envolvendo o seu corpo biológico, que seria ao volume de ectoplasma disponibilizado por você. Agora, um detalhe, essa matriz sua, a minha matriz, né, ectoplásmica, ela pode ser patológica ou sadia ou homeostática, dependendo do quê? Da qualidade do meu pensamento, do meu sentimento e das minhas atitudes. Então, o nosso caro ouvinte ou o caro espectador dessa palestra, ele tem a sua matriz ectoplásmica.
falta você fazer a pergunta: como é que ela está agora? Numa condição patológica ou numa condição homeostática? Como é que eu sei isso? É só você observar qual é a qualidade do seu pensamento e do seu sentimento. Se você já vem alguns dias pensando mal de alguém, com mágoa, com ressentimento, com irritabilidade, com ciúmes, provavelmente sua matriz ectoplásmica já está doentia, já está apresentando características patológicas, ok? Bom, então veja bem, conforme a qualidade do nosso pensamento e sentimento, vai contaminar a nossa matriz ectoplásmica. No caso aqui, eu coloquei slides que nós tiramos do curso EAD, um curso à distância, Autoconsciência Bioenergética. Esse curso está lá na plataforma EAD, também da CIPEC. Então, quem tiver interesse pode acessar esse curso e também ele pode constar como um arsenal, um recurso para você compreender melhor a ectoplasmoterapia. Mas, enfim, então nós temos aqui 3 exemplos, né, de matrizes ectoplásmicas patológicas. Então, aqui, uma matriz ectoplásmica de irritabilidade, pavio curto e assim por diante. Essa matriz toda, ela via energossoma, pode ser transmitida ao soma automaticamente, refletindo na parte biológica, refletindo no corpo hormonal, refletindo nos centros de força, que a gente vai ver mais para frente. Então, isso é uma matriz ectoplásmica altamente promissora para provocar doenças na pessoa. Se ela persistir um bom tempo, seguramente ela pode desenvolver uma patologia. Aqui uma outra ou um outro tipo de matriz ectoplásmica patológica, pessoa insegura e uma série de coisas também contamina essa matriz ectoplásmica. E aqui a depressão, o aborrecimento, não é? A pessoa está totalmente ranzinza, está deprimida ou está triste, algum acontecimento decepcionado com alguma coisa, transtorno por perda de algum ente querido, perda de um animal querido e assim por diante. Então ela cria um pensamento e sentimento patológico que reflete via energossoma a matriz ectoplásmica, que com o passar do tempo, se isso persistir, vai refletir no corpo biológico, promovendo então um quadro patológico, um quadro doentio, tá? Então, além disso tudo, gente, veja como é interessante. Além da matriz ectoplásmica patológica, que se refere ao corpo energético doentio, existe um outro conceito da ciência convencional, da ciência atual, que é o conceito de exposoma. Então, a ciência atual, convencional, ela já comprovou a existência de uma aura viva, individual. Assim como existe uma matriz ectoplásmica individual, de acordo com o que cada indivíduo pensa, né, sobre si mesmo e sobre os outros e sobre o mundo, existe também uma matriz expossomática, vamos chamar assim, ou o expossoma, relativo à pessoa personalizada. E não tem nada a ver com essa matriz ectoplásmica, né, energética, não tem nada a ver com essas energias espirituais ou conscienciais ou transcendentais. Por quê? Porque essa é uma abordagem da ciência convencional. Então, o expossoma se refere a uma nuvem pessoal, ou seja, de cada indivíduo, a uma nuvem composta de micro-organismos, de elementos químicos e outros compostos que nos acompanham onde quer que a gente esteja. Então, isso vem confirmar que cada indivíduo está cercado por sua própria nuvem microbiana, coletada e eliminada continuadamente dos elementos
ao seu redor. Então, além, né, da matriz ectoplásmica patológica, que se refere às condições energéticas patológicas geradas pelo mal pensar, mal sentir e mal agir, ela tem também, ainda para piorar a situação, o espossoma, que é uma aura viva também, tá? Já composta de elementos químicos, né, micro-organismo e outros componentes aí que acompanham aonde ela estiver, tá? Isso tudo eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Vamos entrar aqui, espossoma humano, a aura viva, que é o espelho de nossa saúde. Isso é a ciência convencional colocando. Então, aqui está a pesquisa, que é a ciência convencional, e a demonstração da chamada aura viva, estudada pela ciência. Cada um tem a sua, e ela nos acompanha onde quer que a gente vá. Bom, o que tem de interessante isso? Quando eu vou fazer o meu autoectoplasma, vou preparar o meu ectoplasma doentio para fazer o meu remédio personalizado, nessa preparação engloba também o aspecto do espossoma. Você, na verdade, acaba também fazendo uma medicação contra esses micro-organismos, esses elementos químicos que se fazem presente no seu espossoma. Então, a ectoplasmoterapia é uma terapia multifuncional. Ela trabalha não só com o ectoplasma propriamente dito, mas trabalha também fazendo uma medicação através desses micro-organismos e elementos químicos que estão presentes no seu espossoma, entendeu? Bom, então o energossoma, que é o corpo energético, ele apresenta então os chamados centros de força ou centros de energias ou chakras. O que seria isso então? Seriam os pontos de contato do energossoma com o soma. Na verdade, o energossoma se conecta com cada célula do corpo físico, do corpo biológico. Mas existem entroncamentos nervosos, plexos nervosos, que com a transmigração de energia do energossoma para o soma, se formam esses vórtices de energia chamados de chakras. Então, a ectoplasmoterapia também ela utiliza os centros de forças para se fazer o medicamento energético. Você vai coletar o ectoplasma de cada centro de força para fazer a sua automedicação energética. Então, nós temos aqui os centros de força ou níveis de consciencialidade. Por quê? Porque na evolução da consciência, na evolução do ser humano, esses centros de forças foram se formando conforme a evolução avançava. Então, cada centro de força representa um nível de consciencialidade relativa à dinâmica evolutiva da consciência. Então, a ectoplasmoterapia vai retirar o ectoplasma de cada nível de consciência que a pessoa apresente e vai fazer uma medicação com esse ectoplasma patológico, ok? Então, os centros de energias afetam o cotidiano nosso, no nosso dia a dia. Se você tem um comportamento belicista, agressivo, indócil, ou se você tem um comportamento de timidez, de baixo complexo de autoestima, então, tudo isso afeta no seu dia a dia. Isso vai refletir nos centros de força, tá? Vai desequilibrar esses centros de força. E através da ectoplasmoterapia, você pode tentar, né, trabalhar o equilíbrio desses centros de força. Lembrando aqui que a ectoplasmoterapia, né, ela não é cura tudo, não é uma terapia cura tudo, não é um remédio que cura todos os males. É um recurso autoterapêutico para você, com o passar da aplicação da autoterapia, desenvolver
a autoterapeuticidade, ou seja, você desenvolver um fluxo de autocura, porque nós sabemos que a evolução do ser humano também se faz em relação à evolução do seu fluxo de autocura. Então, consciências muito mais evoluídas, quando estão vivas aqui no planeta intrafísico, elas já têm condições técnicas de desenvolver um fluxo de autocura de alto nível, tem um alto grau de autoterapeuticidade. Então, a ectoplasmoterapia é o primeiro passo evolutivo para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de autoterapeuticidade, a nossa qualidade autoterapêutica. Compreende? Então, por isso que é uma abordagem inédita no planeta e altamente importante, porque é o início de uma pesquisa, tá? Não está fechada essa pesquisa, ela está aberta, no sentido de começar a dar o primeiro passo para desenvolver um alto grau de autoterapeuticidade. E com isso, começar a ter uma condição de saúde um pouco mais intensa e adequada para a nossa evolução. Bom, o centro de força ele pode estar aberto ou fechado, dependendo da sua maneira de pensar, de sentir, tá? E eles vão se ligar aos gânglios nervosos, aos plexos nervosos, onde tem uma atividade energética muito grande. Se um chakra é equilibrado, a energia vai fluir livremente nessa área. E se for fechado, vai ter um bloqueio energético no energossoma. Então, a ectoplasmoterapia, tá? É uma terapia para evitar esses bloqueios energéticos. Então, para facilitar esses desbloqueios energéticos. Por quê? O energossoma, quando está bloqueado, ele promove desequilíbrio mental, físico, emocional e assim por diante, de convivência, de condutas e assim por diante, tá? Bom, então o ectoplasma vai ser recolhido para se preparar o medicamento energético, a ectoplasmoterapia. O primeiro passo é você retirar o ectoplasma relativo ao pensar e ao sentir, que nós chamamos de neuroectoplasma, que é o ectoplasma relativo ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, abordando aí o sistema nervoso simpático e parasimpático. Isso nós chamamos de neuroectoplasma. Então, o primeiro passo é a pessoa fazer a coleta do neuroectoplasma. E não somente a coleta. Feita a coleta, ela entra numa outra fase que é a ativação pelo atrito palmar desse ectoplasma coletado. E após a ativação, vai ser feito o depósito desse ectoplasma num frasco coletor, num frasco medicamentoso, e vai ser coletado o ectoplasma com uma solução aquosa, né, que é o princípio ativo e o princípio inativo, que é a água. Então, vai ser coletado e, através de um processo de dinamização, que é um processo de transferência de informação terapêutica do ectoplasma para a água, que é um processo chamado de dinamização na medicina homeopática. Então, a gente vai utilizar o critério da dinamização para transferir as frequências vibracionais patológicas dos pensamentos e sentimentos que estão codificados no ectoplasma que você coletou, ativou, colocou no frasco e após então a gente vai realizar a dinamização, a transferência dessas informações patológicas para o solvente, né, inativo, que é a água, tá? Então, tudo isso está bem descrito no livro Ectoplasmoterapia, tá? Então, é uma coisa que a gente tem a noção exata após ler o livro Ectoplasmoterapia e a gente vai compreender, então, que essa técnica da dinamização é promover sem sucções dessa solução num anteparo rígido, duro,
podendo ser a capa de um livro, podendo ser um objeto sólido, tá? E também na própria palma da mão. Mas isso tudo é explicado lá no livro Ectoplasmoterapia. É uma medicação fácil, tá, de você realizar, são sucções que você realiza, são 100 sucções na dinamização centesimal, são 100 sucções que você vai realizar e você vai estar completando seu remédio com a parte mental do medicamento. Aí depois você vai fazer a segunda parte do medicamento, que é a coleta do ectoplasma relativo à parte física, locais onde você tem a dor, local do estômago onde você tem uma gastrite, local do útero onde você tem um mioma, e assim por diante, nas articulações onde você tem artrose, artrite, reumatismo, e assim por diante. Você faz a coleta também, faz a ativação, o depósito e também a dinamização. Então, você completou o seu medicamento, né, ectoplasmoterápico. E, fora isso, existe aquilo que a gente chama de matriz ectoplásmica mista, dentro da parte da espiritualidade que a gente estava comentando. Você pode retirar dos centros de força, que é a parte transcendental ou espiritual relativa ao ser humano, mas aqui é uma abordagem um pouco diferente, que é a matriz ectoplásmica mista. A gente sabe que a matriz ectoplásmica tem a influência, a codificação do seu pensamento, do seu sentimento, das suas atitudes patológicas, estão impregnadas, codificadas na sua matriz ectoplásmica. Só que quando você vai preparar um medicamento através da matriz ectoplásmica mista, aí já entra um outro contexto, que é a presença do que eu chamo aqui dos parafarmacologistas. Quem seriam os parafarmacologistas? Seriam as consciências extrafísicas amparadoras, seriam os espíritos mentores de você, o seu guia, o seu mentor mais evoluído, que vai participar dessa matriz ectoplásmica e vai participar na preparação do seu remédio energético. Então, antes de você fazer a coleta, você já evoca, já pensa no seu amparador extrafísico. Por quê? Porque esses parafarmacologistas são consciências extrafísicas especializadas na confecção de medicamentos energéticos lá do plano espiritual. Então, eles trabalham com o ectoplasma das plantas, trabalham com o ectoplasma dos minerais, dos vegetais em geral, dos próprios animais. Então, esses parafarmacologistas seriam essas consciências evoluídas que trabalham com remédios espirituais. E eles vão colocar na sua matriz esses princípios, né, parafarmacológicos para fazerem composição do seu remédio energético. Compreende? Não só o seu pensamento e sentimento patológico, mas eles vão também colocar na sua matriz ectoplásmica, para que você faça a retirada, os princípios ativos parafarmacológicos necessários para a sua patologia. Compreende? Então, já vem a ser uma conduta jamais voltada por uma matriz ectoplásmica mista, intrafísico e extrafísico, entendeu? Então, isso é muito importante. Aqui nós temos, então, uma ilustração do livro Mãos de Luz, onde aqui nós estamos representando a pessoa fazendo a coleta. E da mesma maneira que ela faz coleta, os guias, né, os mentores, as consciências amparadoras estão presentes nesse campo energético parafarmacológico. Então, se formou um campo energético parafarmacológico com a participação dos parafarmacologistas, onde eles vão colocar também os princípios, né, ativos parafarmacológicos ou espirituais necessários para o seu remédio, ok? Então, isso tudo é importante que a gente entenda. E o que se passa? A matriz ectoplásmica mista também ela compreende
pensamento e sentimento de uma vida passada que você teve. Quando ressoma, quando a consciência já começa a fazer parte de um novo bebê que se forma no útero da mãe, essa consciência já pode começar a codificar essa matriz ectoplásmica que está se formando no bebê, ela já pode ir codificando com o pensamento de retrovidas. Então, nasce um bebê terrivelmente agitado, inquieto, terrivelmente agressivo, ciumento, puxa o cabelo, bate cabeça na parede. Então, o que pode ser isso hipoteticamente? É um reflexo de uma conduta de uma outra vida que foi codificada na matriz ectoplásmica dele. E ele está tendo esse comportamento patológico por conta do que nós chamamos de retropensenes, pensenes de uma vida passada, de uma retrovida. Tá? Então a gente chama o bebê de antepassado de si mesmo. Ele está trazendo para ele mesmo o que ele já foi numa outra vida. Está refletindo nele e pode refletir com um determinado tipo de patologia, de doença. A criança passa a ter uma doença que ele já teve na outra vida. Como é que a gente vai tratar? Tem que tratar a doença da outra vida também, através da ectoplasmoterapia. Porque a hora que você tira o ectoplasma, você está tirando o ectoplasma codificado pelo pensene da vida atual e pelo pensamento e sentimento de vida passada. Então, automaticamente, você está trabalhando também a vida passada. Está terapeutizando também a vida passada. Então, para que a gente possa desenvolver um alto grau de autoterapeuticidade, nós temos que trabalhar a vida passada também, porque trabalhando terapeuticamente a vida passada, o fluxo ele fica mais homeostático. Ele não traz tanto problema de vida passada. Então, a gente chama a ectoplasmoterapia de uma autoterapia multiexistencial, de múltiplas existências, tá bom? Então, nós temos aqui nesse slide mostrando as várias vidas. Vive aqui uma vida no intrafísico, vai para o extrafísico, volta para cá, contamina a matriz ectoplásmica de novo, vive uma vida aqui, remorre, leva essa maneira de ser para outra vida e assim por diante. Entendeu? Então, é uma autoterapia multiexistencial. Agora, o que se passa? À medida que você trabalha o seu ectoplasma, através da ectoplasmoterapia, então nós vamos qualificando o nosso ectoplasma através da ectoplasmopatia, dessa terapia, e aí nós podemos utilizar o nosso ectoplasma para fazer assistência às outras pessoas. Então, a partir de que você entendeu que você tem que melhorar a qualificação das suas energias, a partir daí, então, você já pode doar com mais intensidade assistencialmente as suas energias, tá? Então, é o que nós fazemos aqui na ACIPEC. Nós procuramos melhorar a nossa conduta, a nossa autopensenidade, melhorando o nosso ectoplasma, qualificando o nosso ectoplasma, e a partir daí, então, a gente vai promover a assistência às pessoas, à sociedade em geral, à sociedade planetária, ao próprio planeta em si. Através do quê? Daquilo que nós já comentamos, de uma técnica energética assistencial grupal, que é a APROCIM, Assistência Energética Planetária Grupal. E aqui está, então, a mais recente pesquisa da ACIPEC também, uma pesquisa inovadora, um conceito inédito planetário. É a primeira vez que no planeta se tem a construção e a sustentabilidade de uma técnica energética assistencial fundamentada nos altos conceitos de assistência planetária, já desenvolvidos por consciências altamente evoluídas, que na conscienciologia nós chamamos de serenões. Portanto, a APROCIM passa a ser a primeira técnica assistencial energética planetária fundamentada no modelo serenocêntrico. Quem quiser, quem tiver interesse, pode acessar também na lojinha virtual essa obra de inédita
que é Assistência Energética Planetária APROCI, que é um livro que nós publicamos também no final do ano 2022, contemplando então essa pesquisa grupal da ACIPEC. Então, é uma autoria grupal dos voluntários e aproximadores da ACIPEC, trazendo para o planeta, então, essa oportunidade para você que está nos assistindo, a oportunidade de você melhorar o seu ectoplasma, a sua energia, fazendo uma reeducação dos seus pensenes, da sua maneira de pensar, de sentir, de agir, melhorando o seu aporte energético e, com isso, se qualificando para ser um doador universal de energia. Né? Tem o doador universal de sangue, que doa para qualquer pessoa. Aqui vai ser o doador universal de ectoplasma, ok? Então, quem tiver interesse pode acessar a lojinha e adquirir também esse livro da Assistência Energética Planetária. Enfim, pessoal, o que tínhamos para hoje, para essa palestra, para esse assunto, é essa pesquisa de ponta, tanto a nível pessoal, que é a ectoplasmoterapia, e a pesquisa de ponta a nível grupal, que é a APROCIM, Assistência Energética Planetária. Então, espero que tenha desenvolvido aí o interesse em vocês. Quem tiver condições aí pode acessar, tá? O Evolua Up, que é a lojinha virtual da ACIPEC, e o importante, da lojinha Evolua Up também tem a plataforma de cursos EAD. São vários cursos que você pode acessar para que você possa também entender melhor a ectoplasmoterapia, para que você possa entender melhor a assistência energética planetária grupal. Enfim, tem todos os recursos para que você possa começar a dar os primeiros passos dentro da Conscienciologia, dentro de um estudo diferenciado, não religioso, não místico. Então, tem aí o curso também de introdução à Conscienciologia. Você que está nos assistindo pela primeira vez, tem o curso de introdução à Conscienciologia. Comece a dar os primeiros passos e indique para outras pessoas que queiram ter também um aporte evolutivo aí mais intenso, ok? Então, eu só tenho a agradecer, muita gratidão a todos vocês, e espero encontrá-los aí numa outra oportunidade, ok? Eu vou deixar aqui também o meu e-mail, que é wppalmeida@hotmail.com, para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, poder entrar em contato, podendo entrar em contato também com a própria ACIPEC. Repetindo, wppalmeida@hotmail.com, ok? Então, até mais aí, até um breve momento aí. Um forte abraço.